Olá, meus queridos alunos do nono ano. A nossa aula de hoje será uma continuação sobre a aula anterior, que foi a aula sobre ondulatória. E hoje nós iremos falar sobre ondas sonoras, tá? Vamos observar aqui um pequeno vídeo para que nós possamos dar início à nossa aula, tá? Nós vemos aqui um determinado avião que se chocou em uma determinada rocha e causou uma explosão. Podemos dizer que a explosão gerada se propaga em todas as direções a partir do avião que explodiu? Sim ou não? Sim. Essa explosão ela vai causar uma determinada onda que vai se propagar em um determinado meio, tá? E essa onda de impacto ela vai se propagar de forma tridimensional, tá? Vamos lá. Vamos aqui para uma pequena prática. Observe aqui que eu tenho um determinado material e esse material é chamado. Vamos observar que esse material ele vai se vibrar a partir do choque com outro material. Observem só. Esse material, observe o seguinte, foi batido por essa marreta, ele começou a vibrar. Depois que ele começou a vibrar, o que aconteceu? Vamos lá para a pergunta. Depois que batemos no primeiro diapasão, que é esse material aqui, o segundo também começou a vibrar, o segundo não sofreu influência. Resposta correta. O segundo também começou a vibrar. Isso deve ter ocorrido porque a vibração do primeiro diapasão originou uma onda que agiu no segundo. Exatamente, a onda interferiu nesse segundo diapasão, tá? O diapasão, assim como outros vibrantes, como cordas vocais ou cordas de um violão, por exemplo, eles também geram uma determinada onda que vai se propagar em determinadas direções, que vai carregar energia e uma determinada quantidade de movimento, que pode interferir em outros corpos. E esse tipo de onda, que nós acabamos de citar, é chamado de onda sonora. Vamos ver mais alguma prática aqui. Observem que eu tenho de novo um diapasão que vai ser batido por uma determinada ferramenta, só que esse diapasão está no vácuo, tá? Depois que batemos no primeiro diapasão, o segundo também começou a vibrar ou o segundo não sofreu influência? O segundo diapasão ele não sofreu influência. Por que isso deve ter acontecido? A onda sonora se propaga no vácuo ou a onda sonora não se propaga no vácuo? A resposta correta é a onda sonora ela não se propaga no vácuo, então ela precisa de um meio para que ela possa se propagar, de um meio material, tá? Então a conclusão que nós podemos chegar aqui nessa prática é que uma onda precisa de um meio material para se propagar, ela não se propaga no vácuo. Olha só, gente, um outro experimento aqui, uma outra prática. Observem como se comporta uma determinada onda sonora em um determinado tubo. Observem só, que eu tenho uma determinada movimentação. Como é que essa onda se comporta, essa onda sonora desse determinado tubo? Vamos lá para a pergunta. Observando a propagação do som nesse tubo, concluímos que ela é uma onda transversal ou concluímos que ela é uma onda longitudinal. Nós observamos aqui, e a partir dos nossos conhecimentos das nossas aulas anteriores, que essa onda é uma onda longitudinal, ela vai se propagar de forma longitudinal, certo? Então, o som é uma onda longitudinal, além de ser uma onda chamada de tridimensional, certo? E outra coisa, quando ela é produzida por um corpo vibrante, o som se propaga através de um meio material, tá? Duas coisas que nós aprendemos já. O som é tridimensional e longitudinal e ele precisa de um meio material para se propagar. Os objetivos, gente, na nossa aula de hoje são estudar as ondas sonoras como ondas longitudinais, estudar as qualidades auditivas do som e, por último, estudar as propriedades das ondas sonoras. Vamos observar aqui o conceito e como essa onda vai se comportar. As ondas sonoras são chamadas ondas de pressão que se propagam por meio da variação de pressão das moléculas que constituem o meio. Então, de acordo com o meio em que essas ondas se propagam, elas podem se comportar de uma forma, porque elas dependem da pressão, da variação de pressão desse meio.
Vamos observar também que há uma certa alternância de regiões, que é chamada de região de compressão e de rarefação, tá? Vamos observar aqui nesse pequeno experimento, nós vimos que essa onda ela vai se comportar nesse tubo de forma longitudinal, certo? E observem aqui que eu tenho um exemplo, estou marcando aqui, olha, com o símbolo lambda. Lembrando da aula anterior, nós sabemos que esse símbolo lambda está relacionado com comprimento de onda. Então, a partir desses experimentos, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Essas ondas sonoras, elas são chamadas de longitudinais, como nós já vimos, sendo que um comprimento de onda é a distância entre os centros de duas regiões de compressão sucessivas. Observe aqui, olha, que eu tenho duas regiões aqui, certo? E essa distância entre esses centros dessas duas regiões é o chamado comprimento de onda sonora, certo? Olha só, vamos falar agora sobre frequência e audibilidade das ondas sonoras. Vamos tentar responder qual é dessas duas respostas são as corretas. Qual a faixa de frequência que uma pessoa pode escutar as ondas sonoras? Nós vimos que as ondas elas são dadas em Hz. Nós podemos escutar a frequência entre 20 e 20 mil Hz ou entre 20 mil e 200 mil Hz. A resposta correta é entre 20 e 20 mil Hz. Como nós chamamos as frequências abaixo de 20 Hz? Nós chamamos de infrações. Como nós chamamos as frequências acima de 20 mil Hz? Nós chamamos de ultrassons, certo? Olha só, dependendo da fonte, as ondas sonoras podem apresentar frequências variando desde poucos hertz, que, por exemplo, podem ser aqueles chamados abalos sísmicos, que apresentam baixos hertz, tá? E até frequências comparáveis com a da luz, como, por exemplo, um cristal de quartzo, que pode apresentar muitos hertz, tá? O homem, no entanto, ele consegue ouvir entre as faixas, essas ondas sonoras, entre as faixas de 20 Hz, como nós vimos, e 20 mil Hz. Abaixo disso, ele não consegue ouvir, e acima disso também não. Tá? Essas ondas sonoras, então, com frequências inferiores a 20 Hz, são denominadas de infrações, e as com frequências superiores são chamadas de ultrassons. Vamos ver aqui uma pequena tabelinha relacionando essas características de cada um desses sons, tá? Como nós vimos os infrassons, aqui nós podemos observar que é de 0,5 a 20 Hz, tá? Por exemplo, um exemplo desse tipo de som é as batidas do coração, por exemplo. São abaixo de 20, então nós não conseguimos, por exemplo, escutar assim de forma afastada, certo, do outro organismo, do ser humano, essas batidas do coração. E como é que elas podem ser utilizadas, por exemplo, essas batidas do coração? Entender, ouvir. A partir do prognóstico, por exemplo, de doenças, diagnóstico de doenças relacionadas ao coração. De 20 a 20 mil hertz, que é 2 vezes 10 elevado à quarta, nós temos os chamados sons audíveis, que, por exemplo, a voz humana, dos animais, instrumentos musicais, alto-falantes, que podem ser utilizados, como nós sabemos, para comunicação, sinalização. Nós temos os ultrassons, que chegam até 2 vezes 10 elevado a 10, olha só. Então, nós temos aí sons bem elevados, acima de 20 mil Hz, são chamados de ultrassons. Um exemplo, por exemplo, nós podemos citar, olha só, alguns animais e insetos, como morcego, grilos, gafanhotos, eles vão emitir esse tipo de som. E eles podem ser aplicados, por exemplo, na detecção submarina por eco, limpeza e detecção de defeitos em peças e estruturas das construções, certo? Aceleração de reações químicas, investigação e medicina. Então, olha só, entender essas ondas sonoras nos leva a diversas aplicações na nossa sociedade, certo? E os chamados hipersons, que já são variações acima de 1 milhão de Hz, vibrações térmicas das moléculas, por exemplo, e podem ser utilizadas em investigações científicas. Vamos falar da velocidade das ondas sonoras. Vamos observar aqui na tabela abaixo alguns valores de velocidade de som
em ordem crescente para diferentes meios. E nós vamos observar o seguinte, que essa velocidade de propagação dessa onda, ela vai ser diferente de acordo com o meio. Por exemplo, se eu tenho aqui um determinado som se propagando no cloro. Esse cloro, a temperatura 0 graus Celsius, a velocidade dessa onda vai ser 205,3 metros por segundo. Diferentemente da propagação de uma onda no ar, por exemplo. A temperatura de 25 graus Celsius já vai ser 346 metros por segundo. Então, de acordo com o meio específico, eu tenho uma determinada velocidade de propagação. Por exemplo, na própria água, a 15 graus Celsius, a velocidade de propagação é 1.450 metros por segundo. Já na água, a 25 graus Celsius, apenas com a temperatura diferente, a velocidade de propagação já tem uma certa diferença, já vai para 1.497 metros por segundo. Então, a velocidade de propagação de uma onda, a velocidade do som, ela vai ser determinada a partir do meio em que ela se encontra. Por exemplo, vamos fazer uma pequena atividade aqui, o exercício, para entender essa questão de ondas sonoras, essa propagação e essa velocidade. Um observador ouve um som de um trovão depois de 5 segundos que avistou o relâmpago. Vamos calcular a distância aproximada entre o observador, tá? E a fonte produtora de som, sabendo que a velocidade é 30 metros por segundo. Então, aqui nós temos o tempo, tá? Da onda que o observador observou depois o trovão depois do relâmpago. Nós temos a velocidade dessa onda, que é aproximadamente a velocidade da onda no ar, a mais ou menos 25 graus Celsius. E nós também temos que avaliar a velocidade, a fórmula da velocidade, que nós já vimos na aula passada, que é V igual a D sobre ΔT. Então, a velocidade do som é igual à distância dividido pela variação do tempo. Nós podemos organizar da seguinte forma, então, essa fórmula. Como nós queremos saber a distância, nós precisamos deixar esse Dzinho aqui separado. Então, nós vamos passar o ΔT para o outro lado. Como ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado, multiplicando. Isso aqui é uma característica matemática básica, tá? Logo, nós vamos só trocar os valores. A velocidade é 340, vamos substituir aqui, vezes a variação do tempo, que é 5 segundos. Logo, nós temos um determinado valor de 1.700 metros. Então, a distância entre esse trovão e o observador é de 1.700 metros. E existem algumas situações, por exemplo, para identificar esses trovões, essa velocidade do som, essa distância, que em alguns locais, por exemplo, há muitas chuvas, então vai interferir nesse cálculo dessa propagação desse som. Por exemplo, em São Paulo existem muitas chuvas, aqui na Amapá existem muitas chuvas. Então, para saber essa distância que ocorreu a queda de um determinado raio, por exemplo, eles fazem da seguinte forma. Primeiro, após avistar o raio, conta-se pausadamente até se ouvir o trovão. E isto dará o tempo aproximado. Por exemplo, o raio aconteceu, depois você contou 6 segundos. Esse é o tempo aproximado até ouvir o trovão. Depois você vai multiplicar esse número encontrado, por exemplo, 6 segundos, por 300, que é a velocidade aproximada dessa propagação do som no ar. Depois você vai ter um valor aproximado da distância em metros, tá? Desse raio até chegar ao trovão. Vamos falar da sensação auditiva. Vamos ver como o som é captado pelo nosso ouvido, pelo ouvido humano. Vamos observar aqui uma fonte que vai produzir o som, tá? Nós temos aqui o ouvido externo, o tímpano, tá? O ouvido interno. Vamos observar que quando ele vai se propagando, ele vai entrando, vai penetrando no chamado ouvido externo, até chegar a uma região chamada de tímpano, uma membrana que vai fazer vibrar 3 ossinhos chamados de martelo,
chamado de bigorna e estribo. Depois que ocorreu a vibração desses três ossinhos, esse som vai chegar até o ouvido interno, onde ele será transformado em impulsos nervosos até chegar no cérebro. Dessa forma, então, que ocorre essa propagação, essa captação do som pelo ouvido humano. Vamos falar das qualidades fisiológicas do som agora, gente. Olha só. O ouvido humano ele consegue distinguir o som em certas características. Quais seriam elas? Barulho, timbre e voz, ou seriam intensidade, altura e timbre? A resposta certa, intensidade, altura e timbre. Olha só. Então, essas qualidades fisiológicas elas podem ser divididas dessa forma: altura, intensidade e timbre. Vamos conhecer cada uma dessas características, tá? Olha só. Quando nós falamos em nível de intensidade, que seria exatamente isso? Quando nós falamos em timbre, nível de intensidade, é justamente essa característica que permite distinguir um som forte de um som fraco, desprezando as suas frequências, independentemente da frequência desse som. Então, olha só, quanto maior for essa intensidade, mais sensibilizado o nosso aparelho auditivo vai ficar, certo? Então, a intensidade ela não está relacionada com a frequência dessa onda, e sim com a amplitude. Lembra lá do que é amplitude? Olha só, por exemplo aqui, ó, um som forte, ele vai ter uma amplitude maior. Um som fraco, ele vai ter uma amplitude menor, certo? Então, essas amplitudes estão relacionadas com a intensidade. E essa intensidade, ela pode ser medida em Bel ou decibel, tá? Que é um décimo do Bel. Então, vai ser justamente essa unidade de medida. Quando você escutar tantos decibéis, o que significa isso? Eu estou medindo a intensidade do som. Vamos ver aqui, olha só, que os sons eles são percebidos pelos ouvidos em intensidade diferente. Para sons diversos, por exemplo, obtém-se a seguinte escala abaixo em medida de decibéis, que vai ser usada justamente para medir a intensidade desse som. Vamos visualizar cada uma dessas intensidades. 0 é a mínima intensidade audível, tá? Então, 0 decibéis é a mínima intensidade audível. Quando nós falamos em 10 decibéis, nós podemos relacionar, por exemplo, com barulho de folhas ao vento. Esse barulho de folha serão aproximadamente 10 decibéis. O suspiro ele já seria 20 decibéis, tá? Barulho, por exemplo, numa biblioteca, uma biblioteca em silêncio, tranquila, seriam aproximadamente 30 decibéis. Já uma conversação baixa entre duas pessoas já seriam classificadas como 40 decibéis, por exemplo. 50 decibéis seriam parecidos com automóvel, por exemplo, em marcha lenta. 60 decibéis é uma conversa em grupo, uma conversação normal, sem muitos gritos, por exemplo. 70 decibéis nós podemos avaliar um barulho, por exemplo, os sons de determinado vagão de metrô. A partir de 80 decibéis já são sons que podem prejudicar a nossa audição e o nosso bem-estar, tá? Como, por exemplo, o trânsito urbano. E esse prejuízo que pode ser trazido para nós é quando nós estamos expostos há muito tempo nessa determinada intensidade de som. Olha só, 90 decibéis são barulhos de máquinas de uma determinada fábrica, 100 decibéis a hélice de um avião, 110 decibéis uma banda de rock, tá? 120 já seria um avião a jato e 130 um foguete espacial, por exemplo. Então, a exposição por um longo período de tempo a esse tipo de sons, a esses decibéis, acima de 80 decibéis, então nós temos já determinado prejuízo e um desconforto para o nosso ouvido. Tá? Vamos falar agora de altura de som. Quando nós falamos de altura de som, nós podemos classificá-los em grave e agudos. Tá? Quando nós falamos de som grave, nós falamos de som que são mais baixos,
e que são mais agudos, nós falamos em sons altos. Quanto maior for a frequência desse som, mais agudo ele será, certo? Lembrando que nós falamos anteriormente de intensidade. Intensidade levava em relação à amplitude. Agora, a altura do som está levando em relação à frequência, tá? Quanto menor for a frequência desse som, por exemplo, mais grave ele será. Então, quanto maior a frequência, mais agudo. Quanto menor a frequência, mais grave. Em média, por exemplo, a frequência da voz feminina está entre 200 a 400 Hz. Já a do homem está entre 100 e 20 Hz. Então, tem uma frequência menor, eu tenho uma voz mais grave. Por isso que a voz da mulher é mais aguda, ela vai soar sempre mais aguda. Vamos observar aqui um exemplo. Olha só, gente, aqui eu tenho uma relação dessa frequência. Observe que eu tenho maiores frequências, mais frequências para a voz da mulher e menor frequência para a voz do homem. Então, a voz da mulher ela tem uma voz mais aguda e já a voz do homem uma voz mais grave. Gente, só uma curiosidade, sabia que aquele pombo de Adão, por exemplo, ele vai influenciar nessa tonalidade, nessa altura de voz. Então, ele influencia que a voz do homem seja um pouquinho mais grave, tá? E tem essas ondas sonoras têm uma frequência diferente, tá bom? Vamos falar agora sobre timbre. O timbre, gente, é aquela característica que permite você identificar a origem de um determinado som. Você vai, por exemplo, já ouviu falar que uma determinada pessoa ouviu um determinado instrumento e sabe qual é aquele instrumento ao ouvir apenas? Ou, por exemplo, você consegue identificar qual foi a pessoa que falou, certo? Em alguns músicos, por exemplo, eles conseguem identificar se quando alguém toca um determinado violão, mesmo sem ver, consegue identificar se ele utilizou uma nota lá ou utilizou uma nota sol, justamente por conta do timbre. E essa capacidade de identificar a origem desse som é chamada de timbre, certo? Olha só, vamos ver aqui um pequeno exemplo, uma atividade de fixação. Abaixo temos uma corda vibrando de um modo denominado fundamental. Tá? Esse módulo fundamental é o chamado primeiro harmônico. Esse modo é o que vai dizer se a nota é um sol ou é um lá, por exemplo. Se você clicar nos outros harmônicos, segundo harmônico, terceiro, nós iremos observar o seguinte, que terá a mesma nota, mas o ouvido vai perceber uma pequena diferença. Então, dependendo da composição desses outros harmônicos, o nosso ouvido pode perceber se é um sol de violão, de um piano, ou, por exemplo, dado por uma voz humana. E isso é um timbre. Então, imaginemos aqui que nós temos nesse exemplo diferentes harmônicos, mas nós temos uma mesma nota, que é uma nota sol. Então, de acordo com essa propagação de onda, o nosso ouvido ele vai perceber uma certa diferença. Nós podemos dizer se essa nota sol veio de um piano ou veio de um violão. Então, essa é a capacidade que nós chamamos de timbre. Justamente essas características, essas diferentes propagações, essas diferentes características comportamentais dessa onda, certo? Vamos aqui para um pequeno exercício para a gente entender essa curiosidade. No dia a dia, é comum uma pessoa solicitar para outra que fale mais baixo. Se fôssemos utilizar a terminologia física ao pé da letra, entenderíamos que ela estaria pedindo para a pessoa falar com voz mais, quando nós falamos para alguém falar mais baixo, por exemplo, se nós fôssemos utilizar o termo técnico, nós iríamos pedir para essa pessoa falar mais grave. E, na verdade, o que você iria solicitar era para a pessoa falar com uma menor intensidade, certo? Então, uma voz mais grave, porque uma voz mais baixa, segundo a física, e ela falaria com uma menor intensidade. Vamos falar agora sobre eco. Observem o que ocorre com uma fonte sonora, quando uma fonte sonora emite um som à frente de um obstáculo. Vamos observar o que acontece. Observem que eu tenho uma fonte sonora e ocorreu uma reflexão dessa onda sonora, ou seja, ela voltou, ela foi refletida e acabou retornando.
Para que aconteça um fenômeno chamado de eco, é preciso que a distância entre essa fonte desse som e o obstáculo seja de 17 metros, e isso vai fazer com que ela demore pelo menos 0,1 segundo para retornar. Então, como esse é o tempo mínimo que o ouvido necessita para distinguir sons distintos, poderemos ouvir um som refletido como um som diferente. É o chamado eco. Então, se eu tenho um determinado objeto que vai gerar um som, e eu tenho um obstáculo que está a uma distância de 17 metros, a partir disso eu vou conseguir diferenciar, distinguir sons distintos. Então, vou ter um fenômeno de eco. Abaixo dessa distância de 17 metros, eu não vou conseguir ter um eco nesse determinado ambiente. Falando sobre eco, nós podemos também falar sobre uma curiosidade, que é chamada de ecolocalização. Alguns animais, como por exemplo os morcegos, eles utilizam esse fenômeno da ecolocalização para se alimentar à noite, por exemplo. Mesmo não enxergando os animais, eles utilizam a propriedade do som para conseguir identificar a localização desses animais, dessas presas. Observem que o morcego ele gerou uma onda e essa onda foi refletida por aquele inseto. Então, ele conseguiu identificar onde estava aquele inseto e se alimentou dele. Esse processo é chamado de ecolocalização. Além dos morcegos, por exemplo, alguns cetáceos eles vão se localizar a partir justamente do som. Tá? Então, uma onda sonora de alta frequência é constantemente emitida, como nós vimos aqui, podemos observar novamente pelo morcego, ele emitiu essa onda, e quando ela encontra um determinado obstáculo, essa presa, ela vai retornar. E quando ela retorna, permite que ele veja esse animal, essa presa, nesse determinado ambiente, mesmo que ele esteja no escuro. E o homem, por exemplo, ele acabou copiando esse sistema, observando os animais, e criou o chamado sonar, que permite traçar o perfil do fundo do mar, por exemplo, localizar submarinos nessa região. E para finalizar, gente, a nossa aula de hoje, vamos ver o que nós aprendemos nessa lição. Tá? Primeiro ponto, as ondas sonoras, elas são ondas de pressão que vão se propagar através de variações de pressões das moléculas, que vão constituir um meio, com a alternância de regiões chamadas de compressão e rarefação. Elas também são ondas longitudinais, sendo que um comprimento de onda é a distância entre os centros de duas regiões de compressões sucessivas. Tá? Então, todas essas características aí nós podemos falar sobre ondas sonoras. Outro ponto, nossa capacidade de percepção do som vai de 20 Hz a 20.000 Hz. Além disso, a velocidade da propagação do som ela vai depender do meio onde esse som se propaga, se é no ar, se é na água, vai depender do tipo de material onde está se propagando. As qualidades do som são altura, intensidade e timbre, onde a altura está relacionada com a frequência do som e é a propriedade que permite separar em sons graves e sons agudos. A intensidade já está relacionada com a capacidade de separar os sons em fracos ou forte, e a intensidade dos sons é dada em decibel, tá? E por último, a onda sonora pode ser refletida quando bate em determinado obstáculo, dando origem ao eco. Morcegos, cetáceos aproveitam desse efeito para se localizar, e o próprio homem a partir do sonar e do ultrassom. Certo, gente? Então, gente, era essa a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, deixa a mensagem de vocês lá nos comentários, tá? Mandem mensagem no grupo do WhatsApp ou mandem mensagem no e-mail da escola. E não esqueçam de olhar lá na descrição do vídeo que tem as orientações para vocês fazerem a atividade de vocês. E não esqueçam de resolver as atividades para que na nossa próxima aula, nossa videoconferência, nós consigamos resolver todas as atividades e tirar todas as nossas dúvidas. Até mais, gente, e fiquem com Deus.